Olá, estamos aqui na cidade de Paulo Bento para falar um pouquinho sobre silagem. Sou a Johanne. Eu sou Guilherme. Patrine. Marlon. João. Christian. E a Amanda, que não se pôde fazer presente neste momento. Começaremos a falar sobre as principais culturas. Começaremos a falar sobre as principais culturas para a silagem. O milho, então, é a planta mais adequada para o processo de ensilagem. É de suma importância para a alimentação de bovinos, tanto de leite como de corte. A silagem de milho é um alimento completo por sua planta fornecer um grande volume de alimento palatável, com alta digestibilidade e rico em energia. Os grãos de milho na silagem correspondem à maior participação, com 65% da energia. Os conteúdos celulares correspondem a 10% e a digestibilidade da fibra, que seria o FDN, com 25%. Bom, e eu falarei um pouco sobre a cultura do sorgo, que é a segunda mais utilizada no Brasil. Ela é boa pois ela se adapta em diversos solos, dispõe de alta produtividade de massa seca, alta concentração de carboidratos solúveis e juntamente com a alta qualidade nutricional em diferentes épocas de semeadura. Também possuímos outras opções de foragens para a ensilagem, como os capins tropicais. O Brasil possui diversas espécies, como o capim-elefante, o capim-mambaca, o capim-tanzânia, o capim-marandu e capins do gênero Sinodon, como exemplo o Tifton 85 e o Cross, as quais são habituadas ao território nacional. Os capins de Tifton 85 são muito viáveis para silagens pré-secadas, como ferramentas de manejo de campo de feno, devido às intempéries climáticas. Podem ser utilizadas também como feno e as outras espécies como passo ou capineira, que flexibiliza o seu uso. As silagens de capins tropicais possuem algumas desvantagens, como por exemplo seu alto teor de umidade, baixa concentração de carboidratos solúveis e alto poder tamponante, o que desfavorece a fermentação, além de exigir condições de anaerobiose para a sua secagem. Entretanto, é um alimento volumoso, que demanda um espaço mais amplo para o seu armazenamento e transporte, necessitando ser produzido próximo ao local de utilização. Dentro de várias forrageiras que possam ser ensiladas, a cana-de-açúcar no Brasil sofreu fortes incentivos do Proálcool, programa lançado pelo governo em 1973 com a crise do petróleo, resultando em um bom avanço no cultivo e no lançamento de variedades com maior potencial de produção de biomassa de açúcar. Entretanto, também houve expansão desta cultura nas regiões de pecuária de produção de grãos, gerando seu aproveitamento em confinamentos de bovinos de corte e pecuária leiteira. A cana-de-açúcar possui também alto teor de carboidratos solúveis e de leveduras epífitas, que levam à fermentação alcoólica quando é ensilada, causando grandes perdas de matéria seca e valor nutritivo de forragem. O grão de cevada ele apresenta mais de 12% de proteína bruta e é classificada como uma foragem não sendo aceita pelas indústrias cervejeiras, podendo então ser utilizada para a ração animais domésticos. Entretanto, é uma forageira de clima frio que foi adaptada para produzir em regiões de clima temperado, através de cultivares específicos para cada condição do local. No Brasil, a frequência de problemas da cultura da cevada é relacionada a faltas de chuva antes e depois do plantio, ou excesso de chuvas no período de enchimento do grão e colheita. Há mais precisas quanto à sua viabilidade econômica e no desempenho animal. A cevada apresenta 95% da energia do milho, em função da menor quantidade de amido no grão e maior nível de fibra, o qual é explicado pela presença de casca que recobre o grão. Já o nível proteico desde a variedade da cevada geralmente possui níveis superiores ao do milho. Outra cultura utilizada é o trigo. A silagem de trigo vem substituindo as de aveia e de milho. As novas tecnologias trazem um trigo sem filamentos na espiga. Sendo assim, o trigo que poderia provocar lesões no rumen agora traz benefícios para a saúde animal. Para o gado de corte, o trigo já pode ser considerado um alimento volumoso de base. Sua composição fibrosa permite ganhos na produção de carne e, se comparado ao milho, melhora também a fermentação ruminal. Já para o gado leiteiro, o trigo não pode substituir totalmente o milho. É preciso ter um balanceamento de cereais para que a vaca não perca capacidade produtiva por conta da deficiência de outros nutrientes. Outra cultura é a aveia, esta que destacou-se pelo seu alto valor proteico de lipídios e fibra
agroalimentar, adaptando-se em climas frios e pode ser usada pela produção de grãos, foragem e adubação verde. A aveia é uma excelente alternativa na rotação de culturas, por ter uma maior rentabilidade em solos pobres. O alto valor nutritivo é uma ótima opção para a silagem de grão úmido, aumentando o seu potencial nesse processo. O azevém e a aveia podem ser utilizadas como silagem ou como feno. Já o azevém é muito indicado para pastejo, além do alimento conservado, pois apresenta alta palatabilidade para bovinos e elevado teor de proteína bruta, boa digestibilidade e composição mineral. Como rebrota, significa a resistência ao pastejo, suportando altas taxas de lotações e ainda apresenta alta ressemeadura natural. Para se obter uma silagem de alta qualidade e alta produtividade, deve-se começar pela escolha do terreno, onde deve ser um terreno plano, de preferência, ou levemente inclinado, já que para fazer a silagem deve-se utilizar máquinas, e com isso um terreno plano aumentará no desempenho dessas máquinas e também em fazer essa silagem da forma mais rápida possível. Também deve ser realizada a análise do solo, onde será monitorado a fertilidade desse solo. Desta forma será realizada da melhor forma possível a correção e a adubação nesse solo, já que o milho para silagem ele retira mais nutrientes do solo do que um milho específico para grãos, pois na silagem é retirado toda a planta da terra. A correção desse solo pode ser realizada também com o calcário, onde os solos brasileiros apresentam uns problemas de acidez e isso irá prejudicar o desempenho dessa planta. Então, 60 a 90 dias antes do plantio, é indicado realizar essa calagem, ou seja, se a análise do solo indicar a necessidade de calcário, é utilizado o calcário. O próximo passo é a conservação do solo, onde é indicado no inverno fazer uma cobertura. Essa cobertura vai possibilitar uma boa palhada e essa palhada irá proteger tanto a planta como o solo. A planta protegendo contra uma deficiência hídrica e o solo para evitar erosões. Após a análise do solo, a conservação e todos os outros passos, é a escolha do híbrido, onde esse híbrido deve ser um híbrido de alta produção de grãos, com alta estabilidade, alta resistência a doenças foliares, onde que ele irá proteger a planta de fungos, e isso é prejudicial à silagem. Para a escolha do híbrido, está se falando também na digestibilidade da parede celular, ou seja, o FDN, que é um dos parâmetros relacionados com a qualidade da fração verde da planta, ou seja, o caule e a folha, e com o consumo voluntário dos animais por esse enchimento de erume. Também pode-se destacar então a escolha do híbrido com um menor FDN e FDA, pois esses limitam o consumo do animal. Pensando também em densidade de plantio, o indicado é que fica entre 50 mil a 60 mil plantas por hectare, essas sendo distribuídas adequadamente para que o milho possa expressar todo o seu potencial produtivo. Bom, após todos esses processos é realizado o plantio, sempre respeitando a melhor época, que vai de 15 de setembro a 15 de novembro. E com isso você irá utilizar a adubação no plantio, onde a quantidade e o tipo do fertilizante a ser utilizado deve ser definido pela análise que será feita. A adubação de cobertura também utilizada é recomendada a utilização de nitrogênio e potássio, onde a quantidade é definida também pela análise de solo. Essa adubação nitrogenada pode ser distribuída uma ou duas vezes. A mais utilizada hoje em dia é a distribuição de 2 vezes do mesmo. A planta apresenta um bom desenvolvimento inicial e, consequentemente, um bom desenvolvimento até a colheita. Por isso, é necessária a utilização de potássio, pois até os 50 dias a planta absorve 80% do mesmo. Para obtermos uma boa silagem, é muito importante na hora de fazê-la ter o corte da altura do pé do milho entre 15 e 25 centímetros.
E a boa identificação do ponto de silagem também é essencial para uma boa silagem. Nós temos que ter um teor de matéria seca entre 30% e 35%. Para a identificação, nós chamamos o ponto do milho de grão farináceo, onde a gente retira a pele do milho com a unha, com o canivete, e esmaga ele. Quando ele estiver muito leitoso, que molhar muito os dedos, está muito cedo. A gente tem que apertar ele e mal e mal umedecermos o dedo, que daí vai estar no ponto farináceo, o melhor ponto para se fazer a silagem. E a questão do tamanho das partículas, é bom que esteja entre 0,8 centímetros e 1,5. Abaixo disso é ruim para a ruminação das vacas, que não vão ruminar tanto e não vão aproveitar os nutrientes. E nem muito acima de 1,5, pelo mesmo motivo de estar abaixo, ele vai prejudicar a ruminação e a quebra das partículas de milho. Entre os diferentes silos, a gente possui o silo trincheira. O silo trincheira é o tipo mais utilizado devido ao seu baixo custo de produção e fácil carregamento, compactação e descarregamento. Possuímos vantagens e desvantagens em questão desses silos. As vantagens são que o manejo é simples, consegue-se ter paredes laterais que promovem maior compactação da massa, alta quantidade de forragem pode ser depositada no abastecimento, retirada e desabastecimento, menos perdas que o silo superfície. Porém, as desvantagens é que o alto custo inicial deve ser feito de alvenaria, como aqui a gente tem, ser fixo, o que dificulta a alimentação dos animais, se for necessário fazer rotação, não permite estocagem acima de sua capacidade e nem de diferentes glebas, e exposição de massa ao oxigênio, parte em contato com a lona. Exige então, porém, mais infraestrutura, tanto em maquinário quanto em espaço físico. Sua compactação resulta geralmente em 500 kg de silagem por metro quadrado. O silo superfície ele é considerado o mais barato de se construir porque ele não precisa de estruturas específicas. É compactado em média 400 kg por metros cúbicos de silagem sobre o solo e coberto com uma lona. Como vantagem, nós temos o manejo simples, a fácil movimentação do silo, e a desvantagem é que ele tem maior perda do que em relação ao silo trincheira e não tem paredes laterais, o que dificulta a compactação da silagem. O silo fardo foi o primeiro que permitiu a comercialização de silagem, é revestido por filme plástico e seu peso varia de 200 a 600 kg, facilitando o transporte. Nas vantagens, nós temos que ele pode ser preparado diretamente no campo, tem fácil comercialização e a unidade é simples e independente. Nas desvantagens, ele pode ter maior perdas na hora da estocagem e há um alto custo de equipamentos. No silo bolsa, a silagem é empacotada com máquinas em tubos horizontais que variam de 30 a 60 metros e podem armazenar de 2 a 6 toneladas de massa por metro linear. Como vantagens, nós temos a flexibilidade do local de confecção, pouca perda de massa e o fácil fracionamento. A desvantagem é que ele tem um alto custo em equipamentos. O silo deve ser aberto 21 dias após a vedação. Após a abertura do mesmo, deve ser retirado uma espessura mínima de 20 centímetros, de cima a baixo, de um lado a outro. A temperatura da silagem deve ser bem próxima à temperatura ambiente. Caso contrário, indica uma deteriorização aeróbica que pode estar relacionada a vários fatores, sendo eles a má compactação, vedação ou silo dimensionado de maneira incorreta. A compactação e a vedação estão inteiramente ligadas. A vedação deve impedir a entrada de oxigênio para que não ocorra a produção de micotoxinas e a decomposição da mesma. Isso também está diretamente ligado à compactação, ambas trabalham junto, onde deve ser executada corretamente para evitar a entrada de ar. A vedação mais utilizada é a lona de polietileno dupla face de no mínimo 200 micras de espessura. A compactação é com a utilização de tratores, onde há possibilidade de entrada, e com compactadores, onde não há possibilidade de entrada de máquinas ou tratores. Então, após a ensilagem, é necessário a condição de anaerobiose para uma boa fermentação e, consequentemente, uma silagem de qualidade. Quanto ao manejo for desprovido de cuidados, é indicado o uso de inoculantes para preservar a qualidade do alimento e também a biossegurança. Os inoculantes são compostos de bactérias aciduláticas,
adicionadas ou não de enzimas, que seriam celulases, amilases, hemiceluloses. Eles são classificados como estimulantes da fermentação e não nutritivos. O princípio básico da atuação desses produtos consiste no aumento da disponibilidade de açúcares simples via complexo enzimático, para que as bactérias tenham acesso a esses açúcares e, dessa forma, aumentar a produção de ácido lático, promovendo a queda brusca do pH. Os inoculantes comerciais de silagem contêm culturas vivas, como, por exemplo, a gente pode citar o lactobacillus. Esses fatores, enfim, fazem com que o crescimento dos fungos seja dificultado. A eficiência dos inoculantes de silagem depende do nível de bactérias existentes na cultura e da quantidade e qualidade dos micro-organismos adicionados. A quantidade de nutrientes necessários para uma boa produção diminui no período seco, período de estiagem, devido ao ciclo estacional das pastagens, e por isso é preciso alternativas para suprir, como por exemplo a produção de silagens. O armazenamento de forragens invernais para utilização no período de seca é considerado uma estratégia de grande impacto na viabilidade da produção pecuária. Então, a espécie forrageira utilizada para a produção de silagem deve apresentar uma quantidade elevada de massa por unidade de área. A silagem, por estar conservada, pode ter alteração no seu valor alimentício, devido aos procedimentos utilizados para sua produção e conservação. E os fenômenos bioquímicos e microbiológicos que ocorrem no processo. As silagens de milho apresentam um valor nutritivo maior que o da silagem de capim. A silagem de milho é um dos componentes mais importantes na alimentação dos bovinos, uma vez que a sua oferta fornece grande volume de alimento, palatável, com alta digestibilidade e rico em energia, o que resulta em um excelente potencial produtivo de carne e leite. Os grãos correspondem à maior participação com 65% de energia, os conteúdos celulares da planta com 10% e a digestibilidade da fibra, que seria o FDN, com 25% do total do volume de silagem. Então, quanto maior a proporção de grãos, maior será o conteúdo de amido e, consequentemente, maior o valor nutricional desta silagem. Por esse motivo, o milho é uma fonte de fibras, carboidratos e vitaminas do complexo B, proteínas e bom potencial calórico, ou seja, possui grandes quantidades de açúcares. E além de tudo isso, contém vários minerais como zinco, potássio, fósforo e ferro, sendo assim uma excelente fonte de nutrientes para os animais. Com isso, nós encerramos nosso trabalho e agradecemos aqui a atenção de todos. Nosso muito obrigado.